Sejam bem-vindos ao nosso canal Mais África, um canal onde vamos conversar com vários convidados sobre o continente africano. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal, pôr um like e carregar no sininho para não perderem nenhum dos futuros episódios. Eu chamo Francisco Santos e vou ser acompanhado por Vanessa Africani nesta nossa entrevista. Muito boa tarde, Sr. Embaixador Francisco Luz. É um prazer estar aqui consigo. Para começarmos esta entrevista e para que os nossos ouvintes o fiquem a conhecer um pouco melhor, pode-nos dizer quem é que é, quais são as suas funções atualmente e contar-nos também um pouco do seu percurso até aos dias de hoje? Muito boa tarde, Francisco. É um prazer estar aqui no canal Mercados Africanos. Eu sou diplomata de carreira do Itamaraty há 39 anos. Eu comecei minha carreira na parte de cooperação técnica no Brasil, daí segui para a Argentina, para a Embaixada em Buenos Aires, depois para a Embaixada nossa em Cuba, em Havana. Continuei, de lá regressei ao Brasil, trabalhei na área de comunicações e administração, e depois voltei ao exterior, para a Embaixada do Brasil em Washington. De lá eu segui para Pretória, na África do Sul, para a Embaixada em Maputo, onde eu fui o ministro conselheiro. Depois, o meu primeiro posto como embaixador foi na Tanzânia, onde também eu cuidava de Seychelles, Comores e era o representante do Brasil na comunidade da África Oriental. Fiquei 6 anos aí, daí segui para o Reino Hashemita da Jordânia, e fiquei 4 anos e 4 meses em Amman, e desde outubro de 2019 eu estou aqui em Lagos como cônsul-geral do Brasil nessa cidade. Bom dia, senhor embaixador, bom dia, Francisco, bom dia a todos os nossos seguidores. Senhor embaixador, nesse momento o senhor exerce a função de cônsul-geral do Brasil em Lagos, na Nigéria, mas o senhor passou por outros cargos na África, mais precisamente na África do Sul, Moçambique e Tanzânia, como o senhor acabou de reportar. Nesse percurso por esses países, o senhor encontrou muitas diferenças entre eles, ou podemos afirmar que existe uma identidade africana comum? Olha, Vanessa, é um total de 18 anos, que eu completo agora, no dia 18 de outubro, eu completo 18 anos de África. E, olha, eu posso lhe dizer que nada é mais distante do estereótipo de que a África é uma coisa única do que a realidade que eu vi nesses 18 anos e pelos 27 países que eu visitei. O continente é muito diverso, tanto em termos de população, de língua, de religião, de formação cultural, mesmo a geografia. Então, é uma coisa, cada canto te surpreende de maneira positiva. Você tem países que são subtropicais e de uma beleza impressionante, como a Suazilândia hoje e a Eswatini, né? E Moçambique, a costa do Índico tem praias belíssimas, na Tanzânia, no Quênia, em Moçambique, a ilha de Bazaruto, Zanzibar, a ilha de Máfia, são lugares espetaculares, e as savanas, a natureza, né, os parques nacionais, é um país é uma região muito, muito bonita e de muita diversidade. O que nós vemos, o estereótipo que a gente tem e que é transmitido pela mídia, é o estereótipo que eu estou sentindo, é a realidade que eu vivo aqui, né? A Nigéria concentra praticamente todos esses estereótipos de uma África com problemas e de uma África riquíssima, né? Lagos, a Nigéria é a maior economia do continente, e a cidade de Lagos tem o 8º PIB da África. Então, existe muita riqueza e, ao mesmo tempo, muita pobreza, muitos problemas, tudo que a gente vê na mídia. Mas não é só isso, né? O continente é muito complexo e, a meu ver, é o continente é o continente do futuro, né? É o único continente que vai apresentar crescimento e que tem a capacidade de alimentar o mundo no futuro, né? De facto, eu concordo consigo sobre estes estereótipos que se fazem sobre a África. E é curioso verificar que um dos estereótipos mais comuns da África é o cultural.
E este estereótipo deve-se muito, curiosamente, à região onde está neste momento, ou parte dela, que tem a ver com os iorubás. Já que os iorubás são o maior grupo étnico-linguístico da África Ocidental e um dos maiores da África. E a sua influência no Brasil é extremamente forte. A cultura iorubá não só deu origem ao candomblé no Brasil, como também já em 2018 o Rio de Janeiro foram os primeiros a reconhecer o iorubá como património material. Será lícito dizer que o Brasil é o país não africano mais próximo de África? Olha, Francisco, eu não tenho dúvida disso. A minha experiência aqui realmente muito interessante e intensa nesses laços. E isso gera um soft power enorme para o Brasil aqui na Nigéria, porque a gente se sente em casa, eles se sentem muito confortáveis com os brasileiros, eles adoram viajar para o Brasil. E a gente tem trabalhado, né, para tentar aproximar isso, não só através de maior conhecimento, de colocar as organizações que representam a comunidade iorubá no Brasil em contato com instituições aqui na Nigéria, mas e tentar fazer coproduções de filmes, de programas de televisão, colaborações musicais, colaborações teatrais e em qualquer atividade artística que traga essas duas culturas mais próximas. Você mencionou o Rio de Janeiro, mas não só isso, né? Salvador é considerada a capital iorubá das Américas. E Salvador também colocou a língua iorubá como língua oficial da cidade, nas escolas públicas da cidade. Então, esses são tipos de iniciativas que trazem as sociedades mais próximas. Eu acredito que, pelo menos, outro dia, no nosso evento de 7 de setembro, eu recebi não somente o Oni de Ife, que é o líder religioso de toda a nação iorubá, mas eu recebi também cerca de uma dúzia de reis, representantes de reis, como do rei do Benin, que foi o primeiro foi o terceiro chefe de Estado a reconhecer a independência do Brasil, em 20 de julho de 1824, antes mesmo de que Portugal e Reino Unido reconhecessem, né? Ele só foi superado por Argentina e Estados Unidos, que reconheceram antes que eles, e ele reconheceu nesta data, ele não só reconheceu, designou um embaixador, e esse embaixador representava o Reino do Benin e outros 13 reinos que prestavam vassalagem ao rei Ocendê naquela época. E essas relações, inclusive, predatam a independência, né? O rei de Onim, do que é hoje a região de Lagos, ele já tinha, o primeiro embaixador que ele enviou ao Brasil foi em 1770, quando um representante dele chegou a Salvador, então capital da colônia, e ele representava os interesses do reino de Onim junto à colônia brasileira. Então, são relações históricas, culturais muito fortes, com influências na nossa culinária, na nossa cultura, na nossa música, no nosso jeito de ser, na identidade nacional do brasileiro. E eu acredito que hoje, no Brasil, pelo menos 20 milhões de pessoas poderiam buscar seus vínculos seus vínculos ancestrais nessa região da África, né? Senhor embaixador, curiosamente, quando iniciamos essa série de entrevistas, a primeira foi com Kleber Guarani, que é o presidente do CITA, que está por trás do projeto Brasil-Nigéria Imperative, um projeto que visa impulsionar a agropecuária nigeriana, aumentando a segurança alimentar do país. Esse projeto, que foi iniciado há alguns anos, trará muitos benefícios tanto para a Nigéria quanto para o Brasil. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre esse projeto e quais os resultados que o senhor acha que esse projeto pode obter? Olha, a iniciativa do Green Imperative, eu considero hoje a principal iniciativa brasileira na área de agricultura em todo o mundo, né? Nós temos, um projeto de 1,1 bilhão de dólares em 5 anos,
e a gente vai ter... ele começou a ser negociado há 7 anos atrás. Em 2019 foi finalmente assinado, em janeiro foi finalmente assinado o acordo, e agora, 3 anos após, toda a documentação foi finalmente assinada no começo desse ano. O Congresso aqui demorou 1 ano para estudar, o Ministério da Agricultura demorou 1 ano para criar a infraestrutura interna para absorver a tecnologia que vai ser transferida pelo CITA, como você mencionou aí do nosso Kleber Guarani. Agora, no dia 8 passado, nós realizamos aqui em Lagos o Fórum Empresarial Brasil-África. Nós tivemos todo o módulo da manhã foi dedicado à agricultura. O Kleber teve a oportunidade de apresentar o nosso potencial agrícola e o potencial de transferência de tecnologia nessa área, e nós tivemos a presença física do ponto focal do governo nigeriano para a iniciativa, que é o Dr. Andrew Kwasari, que é o assessor especial do vice-presidente da República para a Agricultura. E nós tivemos que... O debate começou a ficar tão intenso que nós tivemos que cancelar algumas apresentações para a gente poder concluir de tanto interesse gerou na plateia essa questão da agricultura. Eu acho que o foco do Brasil... em primeiro lugar, essa conjuntura que nós vivemos hoje, com tantos desafios, que nos trouxeram uma pandemia seguida de um conflito na Europa, em países que tinham grande influência para a segurança energética e alimentar do mundo. Eu acho que isso trouxe possibilidades para o Brasil e para o continente africano que a gente não pode deixar de aproveitar. Nós temos que, de alguma maneira, cooperarmos o máximo possível para que Brasil e Nigéria, como a maior economia da África, mas toda a África em geral, a gente ocupe esse espaço e a gente seja um dos principais fatores de segurança alimentar e energética no mundo. Eu acredito que o Green Imperative, o objetivo principal é que 30 anos depois de feita a nossa revolução agrícola, a nossa revolução verde, nós temos a capacidade de transferir para o continente uma tecnologia muito mais adequada para a realidade desses países aqui, principalmente porque nós temos o mesmo clima, a mesma geografia, as mesmas culturas. Então, eu preferiria, quer dizer, o objetivo é o Brasil não continuar exportando açúcar, arroz, algodão, carne, frango, produtos lácteos para esses países. É que esses países tenham a tecnologia. Nossa, a gente prefere vender as máquinas e transferir a tecnologia e trabalharmos juntos para garantir a segurança alimentar do mundo. Continuando, de certa maneira, na agricultura, está aqui um tema, quanto a mim, interessante, que é a questão da fábrica da ureia agrícola da Dangote, que iniciou recentemente as suas funções em março e já deu um lucro de 130%, muito dele obtido através de vendas para o Brasil. E não é a única empresa nesta situação, também temos a Indorama, temos a Notori, ou seja, o que eu vejo é que o mercado brasileiro absorve muito esta ureia nigeriana. Consegue-me explicar qual é que é a importância da ureia nigeriana para o Brasil? Olha, a Nigéria, desde 2015, vinha exportando ureia para o Brasil, mas em quantidades muito pequenas. 10, 15, 30 milhões de dólares tinha sido o melhor ano. O Brasil é um país muito dependente desses insumos agrícolas, porque a nossa produção, o nosso consumo é o segundo maior do mundo, e nós importamos 6 milhões de toneladas anuais de ureia. E com isso, com a crise na Rússia, que era o nosso segundo maior fornecedor, abriu-se essa oportunidade para a Nigéria ocupar esse espaço. É muito mais próximo, a logística é muito mais fácil, e a existência do projeto da Dangote, que apesar de ter sido aberto oficialmente em março, já vinha produzindo e exportando para o Brasil desde outubro. Então, no ano passado, eles já exportaram 200 milhões de dólares em ureia para o Brasil, e as empresas brasileiras, antes mesmo do conflito no leste europeu, já
tinham começado, eu comecei a receber consultas desde julho do ano passado para exportação de ureia. Não sei se eles já sentiam que poderia ocorrer essa crise, mas eu acho que, pelo simples fato da entrada em produção de uma unidade de 1,5 milhão de toneladas, que abriria, seria mais um cliente e que ajudaria a diminuir o preço no mercado global. Não foi o que aconteceu, a ureia nigeriana é a mais cara para nós, mas é a única disponível. E com isso, as estatísticas comerciais dispararam. Em 2020, nós tivemos um comércio um pouco acima de 1 bilhão, o comércio bilateral. No ano passado, nós batemos quase 2 bilhões, e esse ano, só até este mês, só até o mês passado, agosto, nós já chegamos a 1 bilhão e 800, com 600 milhões de exportação de ureia para o Brasil. O Brasil hoje compra 60% da produção, não somente da Dangote, mas também da Notori e da Indorama, e de uma menor que se chama Golden Resources. Então, é um mercado... e isso é importante porque, primeiro, já havia logística. Os navios que trazem açúcar do Brasil estavam voltando vazios. Então, os navios cargueiros. Então, a empresa, quer dizer, a Dangote é a principal compradora de açúcar e agora é a principal exportadora, e eles usam a própria logística, o que diminui o frete sensivelmente e aumenta o lucro deles, né? E nós voltamos agora ao nosso histórico déficit com a Nigéria, que durante 30 anos nós tivemos um ano de superávit com a Nigéria. E o nosso comércio chegou, no auge, a superar 11 bilhões de dólares. E este ano deve fechar, mantendo-se a média de exportação nos 8 primeiros meses, nós devemos estar muito próximos dos 2,5 bilhões de dólares em comércio, com um superávit a favor da Nigéria acima do bilhão. Senhor embaixador, para finalizarmos essa parte da entrevista, eu gostaria de fazer uma última pergunta sobre um tema complexo. O crescimento econômico na Nigéria está sendo feito de forma exponencial. No entanto, o desenvolvimento social aparentemente não está acompanhando esse desenvolvimento. Isso é de fato uma realidade? E se sim, o que o senhor pensa que poderia ser feito para inverter essa tendência? Olha, infelizmente o crescimento hoje, os dados do último trimestre surpreenderam os economistas. O crescimento foi de 3,6%. Infelizmente, o país tem problemas estruturais em que um crescimento de 3,6%, infelizmente, não diminui a pobreza. Ele simplesmente mantém o nível de riqueza, porque o crescimento populacional é muito alto. E tanto que eles passaram o Brasil ano passado, no começo deste ano, em população, eles já são a 6ª maior população do mundo, e dizem que em 20 anos eles vão passar os Estados Unidos e vão se tornar o 3º país mais populoso do mundo. Com essa velocidade de crescimento, quer dizer, a economia precisaria crescer a níveis chineses da década passada, 10% ao ano, para poder começar a retirar as pessoas da pobreza. Obviamente, já se sente um pequeno crescimento da classe média, já se sente uma demanda por turismo internacional que não existia há anos atrás, era só a elite que viajava, agora você já consegue ver, porque com a pandemia e com a crise econômica já vindo desde 2008, a Nigéria manteve esse crescimento acima de 3%, mas graças não ao setor básico da economia, que era o petróleo, foi devido ao crescimento do setor de serviços, basicamente. E agora, mais recentemente, com a área de fertilizantes, quer dizer, o setor industrial também vem dando uma colaboração muito grande. Mas é o setor de serviços que tem crescido. A Nigéria tem aproveitado as oportunidades. Por exemplo, a África possui 7 empresas unicórnios, 7 empresas que em menos de 5 anos atingiram o valor de mercado acima do $1 bilhão. 5 estão na Nigéria, 4 aqui em Lagos. Então, para você ver que o potencial, o dinamismo da economia, o nível de empreendedorismo é muito elevado. E o simples tamanho do mercado, que vai atingir 400 milhões de dólares em 2050, 400 milhões de pessoas em 2050, vão tornar isso aqui, esse país, o principal
um dos principais motores do crescimento mundial. As grandes empresas todas vão ter que começar a prestar atenção. Não à toa, a Microsoft acabou de inaugurar o primeiro centro de desenvolvimento de software aqui com 500 engenheiros, num prédio moderníssimo. A Google trouxe o cabo equiano para parar aqui em Lagos. O consulado americano que está sendo construído aqui em Lagos vai ser o maior do mundo, a um custo de 560 milhões de dólares, e será o ponto focal da entrada da intranet do governo norte-americano para todo o continente africano. Então, quer dizer, esse setor de serviços, de tecnologia, o setor bancário, o setor de startups, inclusive agritechs, isso tem demonstrado um crescimento muito grande. A Nigéria tem hoje 5 mil startups, que é 10 vezes o segundo colocado, que é o Quênia, que tem 500. E se você somar a África do Sul, que todos nesse mesmo nível, África do Sul, Egito e Quênia possuem 500 startups. Você somando todos, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, não dá a quantidade de startups que existe hoje aqui no mercado nigeriano. Então, isso demonstra o dinamismo e demonstra que este segmento da nova economia e também da economia criativa, poucas pessoas se dão conta que Nollywood hoje é a segunda maior plataforma de lançamento de conteúdo no mundo. E não é segundo do Hollywood, é segundo para Bollywood. Hollywood já foi superada por Nollywood, que produz mais de 800 filmes por ano. E dominam o mercado em plataformas como DSTV, que atinge não só o continente africano, mas também o Oriente Médio. Então, uma coisa que você precisa... os empresários brasileiros precisam acordar para a realidade do continente africano, não pensando agora, você tem que pensar de 2030 para frente. A realidade hoje é dura, é difícil, aqui não é fácil fazer negócio, mas é preciso ter perseverança e entender o mercado e montar as suas estratégias. Quem não colocar o pé agora vai ter muita dificuldade de entrar em 2030, quando isto aqui for um dos maiores mercados em expansão no mundo. Isso é uma das coisas que a gente mais discute com os empresários quando eles nos procuram para falar sobre a África, né? Isso foi o foco, essa foi a mensagem que eu tentei passar no evento do dia 8, que foi o primeiro Business Forum realizado aqui em Lagos nos últimos 10 anos, entre empresários brasileiros e nigerianos, e eu tive a felicidade de ter presença física da Fieljan, com 4 pessoas, da Positivo BGH, da Embraer, e outros empresários menores do Rio de Janeiro. Né? Sim, depois, inclusive, eles até foram para o Camerun, porque eles Exatamente. eram em contato com a nossa embaixada, com a gente, para que fossem ao Camerun. Obrigada, senhor embaixador. De facto, a África vai ser o futuro. Nós estamos a ver este crescimento exponencial não só na Nigéria, nós estamos a ver, por exemplo, a África do Sul a transformar-se na nova Silicon Valley, por exemplo. Estamos a ver outros países africanos a despontarem e a crescerem de uma forma que acho que o resto do mundo ainda não se apercebeu, até a nível das novas energias. Quer dizer, a África neste momento é o país que menos polui, é o continente que menos polui e é o que mais cresce em energias renováveis. Portanto, vai ser de facto o continente do futuro. E eu acho que o resto do mundo não está preparado para isto, porque sempre vê a África como os coitadinhos, que foram os nossos colonizados, são os pobrezinhos coitados, que não são ninguém, e de repente vão se deparar com isto, que não vão saber de onde é que vai sair, e é um facto. Quem não apanhar o barco agora vai ficar para trás, isso não há dúvida. Na verdade, Francisco, o que eu vejo, assim, pelo menos é meu ponto de vista, é que assim, a África é muito diversa, né? E as informações que chegam, às vezes, não são as informações verídicas ou fidedignas, vamos dizer assim. Porque é um continente enorme, nós estamos falando de 54 países, chegam informações de 3, 4, 5 aqui, vamos colocar dessa forma. Por exemplo, aqui para o Brasil, você consegue... A gente tem um maior relacionamento com a Nigéria, hoje, que fala mais até por causa do Green Imperative, e a maior economia, a África do Sul, que sempre foi
o principal país. Camerun, que a gente está fazendo a maior divulgação agora, Egito. Esses são os países que a gente mais fala aqui, né, senhor embaixador? Que a gente mais tem relação aqui no Brasil. Então, assim... E Marrocos, diverso, né? que as pessoas, né, às vezes nem sabem que é na Nem África. sabem. Às vezes falam da África como se fosse um país, e a África é um continente. E Angola, Moçambique, que tiveram os projetos com a Vale, etc., de óleo e gás. Mas, assim, as pessoas não sabem o que acontece. Isso, Vanessa, é muito importante, porque essas novas realidades vão forçar a mudança da narrativa. Sim. Quem demorar para mudar a narrativa, né? não vai conseguir aproveitar todas as possibilidades que vão surgir no futuro. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter uma estratégia para o futuro. Os chineses já viram isso, os turcos já viram isso, os coreanos já viram isso. Todos têm uma estratégia para daqui a 10 anos. Os nossos empresários precisam acordar e começar realmente a olhar para o continente com mais interesse e focando mais nas possibilidades do que nos desafios. Eu acho que é uma questão de posicionamento também, né, senhor embaixador? Uma estratégia de governo, talvez nossa, de aliança com todas as embaixadas, a informação bilateral, né? Porque a gente tem que ver a fonte. Por exemplo, se você pega dados de fontes que cuidam de ajuda humanitária, é óbvio que eles vão querer carregar nas tintas para, inclusive, facilitar os doadores a colocar mais dinheiro. Mas não é isso, a gente tem que aproximar os nossos setores privados, o pessoal que produz, o pessoal que compra, para eles verem que existe potencial. Eu acho que os empresários que vieram aqui ficaram muito surpresos com a cidade. Obviamente, a cidade é monstruosa, ela tem muitos problemas, mas ela também tem coisas que você não acredita, né? Que existam, edifícios moderníssimos, estruturas muito modernas, um sistema bancário que funciona por telefone. Eu faço todos os pagamentos por telefone. Então, é uma economia moderna, né? E todo mundo conectado. E as pessoas não têm ideia disso, né? Uma pena. A gente tem que fazer mais essas ações de promoção e divulgação para que as pessoas realmente conheçam o continente. Você só consegue quebrar essa narrativa com conhecimento, com informação. Sim. Para o senhor embaixador, muito obrigado por nos ter cedido esta entrevista, mas antes de nos despedirmos, não se esqueça do nosso desafio. Deixe-me só explicar aos nossos seguidores em que é que o desafio consiste e depois dar-nos a sua resposta. Caros seguidores, como parte desta série de entrevistas, pedimos aos nossos entrevistados que escolham do nosso site Mercados Africanos uma notícia publicada recentemente e que a comentem. A notícia que o cônsul Francisco escolheu foi, curiosamente, outra entrevista que teve o título de O futuro energético de África é a cana-de-açúcar. Ela foi publicada no dia 8 de setembro deste ano, 2022. Senhor embaixador, pode então explicar-nos porque é que escolheu esta entrevista e depois, tal como desafiado, comentá-la? Bom, olha, Francisco e Vanessa, eu escolhi esse tema porque é um tema que eu acompanho na África desde que eu estava em Moçambique. E eu pude acompanhar projetos de açúcar em Moçambique, no Zimbábue, no Malawi e na Tanzânia. A nossa tecnologia, e principalmente eu acompanhei realmente de perto por 6 anos um projeto de etanol no norte da Tanzânia, na região de Bagamoyo, de um projeto que era de 50 mil hectares, de 30 mil hectares, desculpe, e para produção, uma enorme produção de açúcar e etanol, de etanol combustível, né? Eu acho que o potencial da África, pela semelhança geográfica e de regime de chuvas, principalmente, que é muito importante para a cana, eu acho que eles seriam parceiros excelentes para o nosso programa de etanol combustível, e é o que dá sustentabilidade às usinas de açúcar, né? Você mencionou no seu comentário anterior que a África é um dos continentes que menos polui.
E é verdade, e o potencial deles de utilização de energia renovável é muito alto. Se a gente conseguisse implementar a tecnologia brasileira de cogeração nas usinas de açúcar, que aqui na Nigéria só acontece na usina de Nassaraua, da Dangote, que ele utiliza, ele gera seu próprio combustível para os tratores e máquinas, gera energia elétrica e produz açúcar. E agora, o exemplo dessa tecnologia utilizada em Nassaraua induziu o segundo grupo mais forte em açúcar, o grupo BUA, a procurar tecnologia no Brasil para a instalação da sua usina de açúcar na fazenda de Lorim, que vai ser a segunda maior aqui da Nigéria. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a África, com a segurança energética. À medida que essas usinas começam a adotar essa tecnologia brasileira, que dá muita sustentabilidade à produção de açúcar, e tanto em termos financeiros como em termos de sustentabilidade ecológica, né, para a produção desse produto que é tão demandado aqui no continente e no mundo, eu acho de vital importância. Eu considero que nós temos a melhor tecnologia e nós temos que colocá-la para funcionar. Não é possível que hoje nós tenhamos, além do Brasil, só 2 outros países que adotam essa tecnologia, que são o Paraguai e o Malawi. Então, é preciso que a gente invista mais e comece a colocar as nossas máquinas e equipamentos nas usinas de açúcar por todo o continente. E eu acho que isso é importante. Nós não podemos deixar que outros países utilizem a nossa tecnologia, comecem a trabalhar em cima da nossa e comecem a ocupar os espaços aqui na África, por uma tecnologia desenvolvida por nós. E isso eu vi acontecer na Tanzânia, que o projeto, no final, eles acabaram adquirindo o equipamento indiano. Quer dizer, nós desenvolvemos tecnologia, montamos tudo e, no final, boa parte do negócio acabou indo para a mão de empresas indianas. Então, eu acho que a gente precisa estar mais atento a isso e aproveitar que existe ainda muita terra disponível para vários projetos de açúcar aqui no continente. A demanda já é muito alta e, como eu disse no início, a gente prefere... Para o Brasil é muito mais interessante vender a tecnologia e seus equipamentos do que continuar exportando açúcar, que é um valor um produto de pouco valor agregado, né, no final. E ainda sobre sustentabilidade, eu gostaria de mencionar que eu estou muito orgulhoso que no dia 6 de setembro nós inauguramos o sistema híbrido de geração de energia solar aqui no consulado. Desde então, nós estamos gerando 100 kW solar com 323 painéis, inversores de 90 kW e sistema de baterias de 100 kW. Então, faz 5 dias que o meu gerador está parado, que vai trazer uma economia muito grande de recursos para o consulado e melhorar a qualidade de ar e diminuir a poluição sonora aqui na região de Victoria Island, em Lagos, que é onde fica o consulado. Senhor embaixador, com tudo que a gente conversou nessa entrevista, acabou me vindo à cabeça uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Como que o senhor acha que poderia melhorar, que a gente poderia melhorar o relacionamento não só da Nigéria, mas também dos outros países africanos com o Brasil? A gente falou de aumentar a comunicação, aumentar a informação, mas que outras ações o senhor acha que poderiam ser propostas para que a gente consiga melhorar esse relacionamento? Olha, Vanessa, eu acho que o que vale aqui para a Nigéria deve valer em geral para toda a África. A gente deve trabalhar em várias frentes. Primeiro, logística. A gente tem que melhorar a logística. Não é possível que um container que venha do Brasil para Lagos, que venha do Brasil para Abidjan, tem que ir a Algeciras e voltar na Espanha. Isso não é possível. O custo, quer dizer, você tem que começar a trabalhar para aí. Você tem que ter linhas aéreas conectando os continentes.
Infelizmente, as duas companhias que operavam, Cabo Verde Airlines e a South Africa Airlines, e agora a Latam, cancelaram. Hoje só temos o voo da TAG entre Rio e Luanda, conectando os dois continentes. Até o voo da Royal Maroc, São Paulo-Casablanca, está suspenso. Me dizem que será retomado proximamente, mas são desafios. Se você não tem essas conexões, por que a Turquia tem sido tão bem sucedida aqui no continente? Porque a Turkish Airlines acompanha aonde o país abre a embaixada, a Turkish Airlines vai e bota um voo. Porque você garante a carga aérea para os produtos dele. Eu encontro lojas aqui totalmente com 5 mil produtos, 5 mil itens turcos. Aqui, de coisas para casa, cerâmicas, toalhas, o que você quiser, você encontra, porque eles têm uma estratégia de colocação dos produtos deles que segue a logística. Nós não fazemos isso, os italianos fazem isso, os espanhóis fazem isso, os ingleses fazem isso, os franceses fazem isso, os chineses fazem isso, os indianos fazem isso, mas nós até hoje não aprendemos. Então, a gente precisa olhar as boas práticas pelo mundo e seguir. Então, nessa parte de logística, nós temos que trabalhar. A outra parte é a coisa de conhecimento, de informação, de quebrar a desconfiança e a falta de estratégia para o continente. Quer dizer, realizar eventos, criar missões empresariais nos dois sentidos, para poder aumentar esse nível de informação. São iniciativas que eu chamo de trust building, né? Que é a única forma da gente incentivar. Depois, instituições bancárias dos dois lados começaram. Hoje no Brasil a gente só tem o quê? Standard Bank operando, o único banco africano operando no Brasil. E não temos mais. E nós não temos nenhum banco brasileiro operando na África. Nenhum, né? Nenhum. Desde que o Banco do Brasil fechou aqui a agência há 30 anos. Exatamente. Então, você, sem isso, quer dizer, tudo isso afeta o comércio. Mas uma coisa mais importante para a gente é a mudança no mindset do empresário brasileiro, para ele ver que existem possibilidades. É difícil? Agora. Mas se você não começar agora, daqui a 30 anos vai ser tarde demais. Nós não vamos ter um mercado onde nós temos um soft power infinito em toda a costa ocidental da África, em toda a África em geral, e a gente não vai saber aproveitar, né? Então, a gente tem que, através da cultura, de tudo, do futebol, existem várias iniciativas que podem ser feitas. Da dança, do cinema, teatro, o que for. A gente precisa começar a criar, a fazer histórias conjuntas, narrativas conjuntas. É a única maneira de a gente realmente ter um futuro promissor dos dois lados, né? Tanto que o lema do Business Forum foi Paving the Way for a Brighter Future. Então, eu acho que é esse o que a gente quer, né? A gente quer ver um futuro das nossas relações muito mais intenso, muito mais brilhante do que agora. Ora, senhor embaixador, da nossa parte é tudo. No entanto, se quiser acrescentar alguma coisa, algum assunto que tenha ficado fora, que ache pertinente, aproveito que está com tempo de antena. Tá. Não, Francisco, Vanessa, não, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui vai em linha com o que deve ser feito, né? Eu acho que esse é um canal para trazer informação, para mostrar o potencial do comércio com a África e das possibilidades que existem para empresas brasileiras. Você não imagina a quantidade de contatos, porque não basta fazer o Business Forum, como a gente anunciou no dia 8, é um evento fact-finding, né? Um evento, nós estamos semeando a semente para o futuro. Se você faz um evento desse sem follow-up, não adianta nada. Então, a Firjan, antes de ir embora, anunciou que receberá uma missão nigeriana lá, seja no final de novembro, seja no final de janeiro, dependendo do interesse, para dar seguimento a isso. É uma coisa que precisa avançar. Você não basta simplesmente montar um evento, gastar aí alguns milhares de dólares e isso não levar a nada, né?
Por exemplo, hoje eu já recebi aqui, a minha assistente comercial me trouxe 2 e-mails de gente, olha, vi muito, eu estava comprando insumos de país X, eu quero ver o que vocês conseguem fornecer pelo Brasil. Então, você começa através de ações concretas, né? E inclusive gerando investimentos. Outro dia não, desde novembro, nós estamos acompanhando um pequeno investimento num curtume que os nigerianos compraram em João Pessoa, na Paraíba, que vai exportar $100 mil por mês de um tipo de couro específico, um couro úmido comestível, que é muito apreciado aqui na costa ocidental, chamado pomo, que eles vão exportar $1 milhão e $200 mil por ano, um investimento de $2 milhões e tal, mas que é um investimento que gera comércio, gera tráfico, emprega 14 pessoas, vai empregar 14 pessoas lá na Paraíba. Então, eu acho que com a soma dessas pequenas iniciativas, com projetos maiores, é que você vai conseguir consolidar um comércio de longo prazo. Tá bom? Era essa mais ou menos a mensagem. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Não, eu que agradeço. Eu queria parabenizar o senhor pelas ações que o senhor tem feito, implementado aí na Nigéria. Eu sei que está sendo uma embaixada e um consulado muito atuante. Gostaria de agradecer mais uma vez a Mercados Africanos, a Nilza e o Francisco, que me proporcionaram, quando eu comecei a trabalhar com a África, eu vi a dificuldade, na verdade em 2012 eu comecei a trabalhar com o Camerun, eu vi a dificuldade que era, bancos não aceitos aqui, não tem voo direto, enfim, uma infinidade de problemas, né? E eu vi a necessidade de estar passando essa informação, porque a informação que chega é ínfima, não só do Camerun, mas de todos os países, a informação que chega aqui é muito pequena, então eu agradeço muito a Nilza quando eu conversei com ela, quando ela me propôs fazer uma parceria com a Mercados Africanos para que a gente levasse informação, foi uma das coisas que eu pedi para ela, falei, ok, então, o que a gente vai fazer para poder levar a informação tanto do Brasil quanto para os países africanos, sobre o que realmente acontece no Brasil e o que realmente acontece no continente, porque eu não via esse fluxo de informações, né? De 2012 para cá, acho que ainda piorou, para ser sincera. Tinham mais programas que depois deixaram de existir e a informação ficou ínfima, né? Ficou muito menor nesses passados 10 anos. Então, muito obrigada pela sua atenção, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Francisco, muito obrigada pela parceria. Obrigado. Que a gente continue aí com muitas outras entrevistas pela frente. E obrigada a todos que nos assistem. Foi um prazer estar aqui consigo, Senhor Embaixador, e até, quem sabe, um dia destes. E assim terminou a nossa entrevista. Espero que tenham gostado. E espero que regressem para ver as próximas, porque de certeza que vão ser bastante interessantes. Não se esqueçam de subscrever o canal, pois é através da vossa subscrição que nós sabemos se gostaram e se estão a gostar e se estamos a fazer um bom trabalho. Não se esqueçam também de pôr um like e carregar no sino para não perder um próximo episódio. Até à próxima e cá vos esperamos.